Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tu Elas, na DEIT Casa, esse lugar lindo, super aconchegante. A gente que tem ficado tanto tempo dentro de casa, nós queremos um espaço muito gostoso, né, gente? Então vale a pena conhecer essa loja. E hoje eu trouxe aqui a minha teacher de História da Igreja, Vanessa Miranda. Ela é advogada, teóloga. Gente, essa mulher tem uma facilidade para falar das coisas do Senhor, que é algo assim que me encanta. Vá, obrigada, querida, por ter aceitado o convite. Eu sabia que qualquer assunto que você trouxesse aqui em pauta hoje iria nos abençoar, que eu sou sua fã. Ai, agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui, da gente poder bater um papo. Tudo que envolve a Bíblia, para mim também é uma alegria poder participar, poder falar, poder pensar. É minha paixão mesmo. Então, muito feliz, muito satisfeita de poder estar aqui com você também. Que bom. Ô Vá, nós sabemos que nós temos que ser exemplo, né? E a Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia, eu fico apaixonada pela palavra, porque ela nos dá todo o caminho ali do que a gente tem que fazer, como que a gente tem que ser, como que deve ser o nosso dia a dia, a nossa família. E você trouxe uma pauta que eu acho muito interessante, que tem muito a ver, que são exemplos, pessoas que são exemplos de transformação, o poder da transformação que essa palavra tem. Gente, hoje eu vou ter que ficar calada, porque essa mulher vai falar tudo de maravilhoso. Então ela vai contar para nós um pouquinho desse poder de transformação, esses exemplos. Conta para nós, Vá. Então, a Bíblia, ela é realmente um livro muito rico, muito cheio de exemplos de homens e mulheres que foram transformados pela palavra de Deus e foram usados por Deus como agentes de transformação no seu ambiente, na sociedade, no mundo da sua época, e exemplos que servem muito para o nosso dia a dia hoje. Muitas pessoas às vezes pensam que a Bíblia é um livro obsoleto, que as histórias não se comunicam mais com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente vai lendo a Bíblia, vai refletindo a respeito dos personagens bíblicos, e a gente traz isso para a nossa realidade, a gente percebe que a Bíblia é mais atual do que o jornal que você assistiu hoje, que eu assisti hoje. E ela tem esse poder de influenciar a gente, esse poder de transformar a nossa mentalidade, a nossa forma de ver e de viver o mundo. Então, eu queria falar sobre isso mesmo, né? Que sobre bênção. Alguns desses exemplos de homens e mulheres com os quais a gente pode aprender e trazer para a nossa realidade hoje. Principalmente porque hoje a gente está vivendo uma realidade de mundo que é muito angustiante para muita gente. Né? A gente tem estado tristes, estado angustiados, estado preocupados, ansiosos com tantas coisas, e todas essas são coisas a respeito da qual a gente tem exemplos de homens e mulheres na Bíblia que lidaram com isso, que passaram por angústias, por situações difíceis, desafiadoras, e como a fé, né, e os ensinamentos bíblicos os mantiveram na sua prática. É verdade, o que eu vejo é o seguinte, a gente, hora nenhuma, o Senhor nos prometeu que seria fácil, que nós não passaríamos por dificuldades, por provações, da mesma forma que essas pessoas, esses exemplos bíblicos também não passaram por momentos de flores, pelo contrário, né, Vá? Sim. Mas o Senhor sempre nos prometeu que Ele estaria conosco, e Ele está conosco o tempo todo. Acho que isso é outra coisa muito importante a respeito das histórias e dos exemplos bíblicos. A partir dos personagens bíblicos a gente consegue ver não só a história de homens e que são exemplos transformadores, mas a gente consegue ver principalmente o caráter de Deus. É verdade. Como Ele, quando intervém na história do homem, Ele consegue transformar um exemplo de algo que a gente pensaria que não daria certo, que não seria bom, que não teria um final feliz, como Deus consegue transformar isso, né? E aí a gente tem na Bíblia o maior exemplo de todos, que é o exemplo do amor de Deus. Né? Então eu acho que a gente consegue refletir sobre como esses exemplos desses homens nos inspiram e como o agir de Deus na vida desses homens mostra o agir de Deus também para conosco. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na história de Josué. Josué é uma história que eu amo. Né? Josué tem esse exemplo para nós de um homem que, a despeito das dificuldades, foi forte e corajoso. Porque foi isso que Deus falou para ele ser. Ele falou assim: olha, Josué, você vai enfrentar algo pela frente que é muito desafiador, mas seja forte e corajoso. E aí a gente tem um exemplo de um homem que realmente confiou em Deus e foi forte e corajoso.
Outro exemplo que eu gosto muito, né, que me inspira muito, é a vida do rei Ezequias. Foi um dos reis de Judá, né? A história dos reis de Israel e de Judá é muito grande, então são muitos reis. Nem sempre as pessoas se lembram de todos eles, mas eu gosto muito da história do rei Ezequias, do exemplo que ele dá, porque ele passou por uma enfermidade muito grande, mortal. O profeta, inclusive, chegou para ele e disse: Ezequias, arruma sua casa, porque o Senhor vai levar você. E a Bíblia mostra que nesse momento de angústia, de dificuldade, Ezequias orou. Ele se prostrou, ele confiou na bondade de Deus, no caráter de Deus, ele confiou nos propósitos de Deus para ele. E isso é um exemplo para a gente em tudo isso que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas têm passado por enfermidade, quantas pessoas têm passado por tantas angústias, tantas situações difíceis. E a Bíblia traz para nós o exemplo de um homem como o rei Ezequias, que nos seus momentos mais difíceis, ao invés de se deixar vencer pelo desespero dos momentos, buscou a face de Deus, buscou confiar nos propósitos de Deus e no caráter de Deus, né? Pensando, se Deus quiser me levar, ok, mas se Deus quiser que eu continue aqui, Ele também pode fazer isso. Então ele se firmou no caráter de Deus. E esse para mim é um exemplo incrível do poder que os personagens bíblicos e as histórias deles têm para nos ensinar, para nos confortar, para nos fortalecer. Eu podia passar a tarde inteira aqui falando de vários exemplos. Esses dias eu falei também na nossa igreja casa sobre o exemplo de José, que é algo que eu gosto muito, um exemplo, e fui destrinchando um pouquinho das características de José, né? O tanto que ele perdoou, o tanto que ele foi positivo em relação à situação toda que ele estava vivendo, mas principalmente o tanto que ele confiou no Senhor para viver aquilo tudo ali. E realmente, quando a gente começa a destrinchar esses exemplos, é muito fortalecedor, é muito transformador para as nossas vidas. A Bíblia é muito enriquecedora para nós, né? Os exemplos que a Bíblia traz de homens e mulheres de Deus são capazes de nos fortalecer, nos inspirar, nos consolar, nos aproximar mais de Deus, da mesma forma como a Bíblia também nos ensina, a partir de exemplos negativos, como não agir, o que não fazer. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Sara, a gente tem um exemplo bíblico claro de como a ansiedade pode ser prejudicial para a nossa vida. É isso né? mesmo. Sara tinha uma palavra de Deus que foi dada para o esposo dela, para a família dela, mas ela ficou tão ansiosa que ela não conseguiu esperar o tempo de Deus e o modo de Deus. E ao agir de acordo com o tempo e o modo dela, a gente vê que ela enfia os pés pelas mãos e como a ansiedade dela gera um efeito negativo sobre a família dela, sobre a vida dela, sobre a vida das pessoas que ela ama. Então esse é um outro exemplo que a gente vê. A Bíblia está sempre nos ensinando, a partir dos seus personagens, o que fazer, o que não fazer, né? Como nos aproximarmos mais de Deus e como evitarmos a face do mal. Então eu acho isso extremamente incrível. Se a gente tivesse que dar um exemplo ou ajudar as pessoas que estão ali do outro lado, não sabem por qual livro começar, por onde, fala assim, eu fico tão perdida na hora de ler a Bíblia, o povo fala que é transformador, mas na hora que eu estou lendo ali eu não consigo entender nada. Qual seria a sua sugestão? Ok. A minha sugestão é você começar pelo melhor exemplo que a Bíblia traz, que é Jesus Cristo. É Jesus, exato. Né? Então eu sempre indico as pessoas para começarem pesquisando sobre o exemplo de vida de Jesus, sobre quem ele é, né? Como ele foi um agente de transformação do mundo inteiro. Nós temos o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. E para entender um pouco sobre Jesus, a maioria das pessoas fala de começar sobre Mateus. Eu gosto mais de começar a leitura a respeito de Jesus pelo Evangelho de João. Eu sempre falo para começar pelo João. Eu acho incrível porque João deixa bem claro que Jesus é Deus. Né? A forma como ele começa, o prólogo do livro de João é maravilhoso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é Deus. Então ele fez carne para se habitar junto conosco. Amém. Eu acho que o Jesus é o maior exemplo da bondade, da generosidade, da graça, do amor de Deus.
Então, quando a gente se dedica a olhar para Jesus, a gente aprende tanto com ele, com seus exemplos simples, inclusive sobre a importância de investir na vida das pessoas. Jesus investiu na vida de 12 homens que talvez eu e você não investiríamos hoje. E esses 12 homens foram transformados por Jesus, pelo exemplo dele, pela palavra revelada que ele é, e transformaram o mundo. Então, eu sempre indico para as pessoas, comece por Jesus. Amém, amém. E quem mais daria a vida por nós, né, Vá? Ninguém. Sim, quem mais obedeceria dessa forma, seria tão amoroso, tão doador como Jesus. Isso é lindo demais, né? Verdade. E é transformador para nós, porque quando a gente de fato se encontra com o amor encarnado de Deus, a gente percebe que não são só histórias ou exemplos. A gente percebe que é um poder real que pode transformar a minha e a sua vida, que transforma a minha e a sua vida. Glória a Acho que a gente pode se colocar como pequenos exemplos do que Jesus é capaz de fazer. Mas a história da humanidade também, a história da igreja, como a gente tem visto, está cheia de outros exemplos do poder maravilhoso e transformador que só um encontro com Jesus pode fazer na vida de qualquer pessoa. É verdade, amém. A gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando, né, Vá? Nossa, que delícia. Eu quero agradecer aos nossos parceiros, agradecer a Daí de Casa por esse espaço lindo, agradecer o Açaí Fresh, agradecer a Skank pelo look e a Bem-vinda e, claro, a 8 Filmes que está sempre aí do outro lado conosco. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchauzinho.